Oi, a lei da atração funciona pra você? É só vibrar alto, por acaso? Hoje eu vim trazer pra vocês o meu relato com a lei da atração. Eu já tive algumas experiências relacionadas a ela, mas tem uma que pra mim é muito especial e eu vou contar ela aqui nesse vídeo pra vocês. Bom, há um tempo atrás eu tinha entrado num escritório pra trabalhar lá e me recomendaram um livro, né? Eu tava passando por um momento delicado e me recomendaram um livro para leitura, falando que a história era uma história muito interessante, de superação, e que naquela oportunidade tinha ajudado aquela pessoa, né, que estava me recomendando, e que poderia me ajudar também, que era algo muito, muito profundo. E eu fiquei com esse livro assim na cabeça, né? Eu queria comprar ele, mas eu já estava lendo outros naquele momento e aquilo acabou passando. E aí eu pensei, em outra oportunidade eu compro ele. Bom, no final do ano, daquele ano, eu fui participar de um amigo secreto, que naquele momento, na verdade, foi um amigo roubado. E o amigo roubado, eram mais ou menos 40 pessoas ali naquela mesa. Basicamente, o amigo roubado, naquela ocasião, era assim: cada pessoa levava um presente, ninguém sabia o presente que era da outra pessoa. Você tirava um número, né? E o número que caísse, né, referente àquela pessoa, escolhia o presente de alguém, sem saber que presente era. Aí foram, tiraram um número X e esse número acabou caindo em mim. Então eu fui a primeira a tirar a escolher, né, o presente. Vamos lá, um ponto aqui que eu quero comentar com vocês. Eu já sabia um dos presentes de alguém daquele grupo. E eu fui nele, né? Enfim, as outras pessoas não sabiam, mas eu já sabia, porque uma pessoa já tinha compartilhado comigo. Aí eu falei assim, isso que eu quero, então vou pegar isso, né? Aí eu fui lá, tal, eu já fui vibrando alta na expectativa de que eu ficaria com aquele presente, que era um voucher de um lugar que eu gosto muito. Fui, escolhi, aí deu tudo certo, fiquei com o voucher. Só que a segunda pessoa tinha a opção de escolher ficar com o meu presente, né? Ou de escolher algum dos outros presentes que estavam ali na mesa. Algum dos presentes que ainda não tinham saído não tinha sido tirado da embalagem. Essa pessoa, com aquele monte de presente que podia escolher, escolheu o meu. E aí, eu falei, poxa vida, né? Eu cheguei aqui, né? Querendo voucher, tudo, não deu certo, já escolheram o meu, mas tudo bem. Tem até o final da brincadeira. Aí no meio da brincadeira eu fui, consegui recuperar o voucher e tal, mas aí outra pessoa quis aquele voucher. E um ponto importante, o presente, ele só poderia ser escolhido, por exemplo, por mim ou por outra pessoa, né? No máximo duas vezes. Passando de duas, você já não podia mais escolher ele. Gente, aí eu fiquei me questionando, né? Eu falei, poxa vida, eu vim vibrando pra cá, vibrando alto de que eu queria esse presente X. Eu estava realmente fazendo um teste com a lei da atração. E fui vibrando alto e não deu certo, sabe? Tipo, não deu certo, né? Poxa, que chato. Eu fiquei até um pouco chateada, porque eu falei, caramba, mas funcionou pra tanta coisa, né? E pra isso não funcionou. E aí, quando foi no finalzinho da festa, já tava todo mundo pra ir embora. Eu tinha ficado com outro presente, que era, acho que um vinho, um espumante, algo assim. E que eu nem, sabe, nem ligaria tanto. E aí uma pessoa veio até mim e disse o seguinte, Isa, eu tô com um presente aqui, mas eu não quero ficar com ele. Você quer trocar? Porque eu gostei do seu. Aí eu falei assim, depende, qual que é o seu presente? E, gente, era o bendito do voucher. Aí eu toda feliz, aceitei o presente, só que tem um outro ponto nisso tudo. Lembra esse espumante que eu peguei? Então, adivinha o livro que veio com ele? O livro que eu queria para poder ler. Aquele livro lá no início que tinha me recomendado, que eu gostaria de ler ele. Enfim, veio o livro e veio o voucher no final da festa. Então, assim, eu resolvi compartilhar esse relato por alguns pontos importantes, né? Primeiro, eu já tive algumas experiências com o que muitos denominam a lei da atração. Eu coloquei esse nome no vídeo, mas eu relaciono muito a lei da atração com a fé, sabe? Eu tenho pra mim que a nossa intenção, ela pode se conectar com coisas, situações e oportunidades de uma forma maravilhosa. E foi assim que aconteceu em relação a esse livro, em relação ao voucher. Foi assim que aconteceram com outras coisas também, que eu já vivenciei na minha vida. E eu resolvi trazer isso porque uma das coisas que eu mais achei interessante foi o seguinte: eu achava que pelo fato de eu estar vibrando alto, aquilo aconteceria da exata maneira que eu pensei. Ou seja, eu chegaria, eu escolheria o presente e tá tudo certo, eu vibrei alto e ganhei aquele presente. E não foi assim. Eu vibrei alto, eu cheguei a ter o presente nas minhas mãos, exatamente como eu queria. Depois esse presente ele foi para mão de outras pessoas e no final, quando eu menos esperava, ele chegou para mim. Então, isso eu achei muito interessante, porque muitas vezes Deus, o universo, como você preferir falar, ele não trabalha da exata forma que a gente deseja ou que a gente imagina. Às vezes, ele coloca uma pitadinha ali de surpresa, uma pitadinha de emoção, para que a gente possa aí obter aquilo que a gente deseja. E não necessariamente no nosso tempo. Porque se vocês pararem para pensar, eu desejei ter o livro há muito tempo atrás. E no final do ano, numa festa, o livro chegou para mim. E a mesma coisa em relação ao presente. Então, assim, tô compartilhando com vocês uma experiência que, para mim, ela foi muito, muito interessante. Eu gosto de lembrar, porque quando eu penso
em materializar outras coisas, ou então, quando eu penso em algo relacionado à lei da atração, né, em atrair outras situações, outras coisas, eu tenho pra mim que lembrar de relatos assim também me reforçam a memória de que as coisas têm o seu tempo certo pra acontecer. Então, você pensa hoje e daqui a algum tempo aquilo chega pra você. Então, tô compartilhando aqui esse relato, essa experiência, pra te lembrar também que se você plantou algo ontem, ou então se você plantou algo há um tempo atrás na sua mente, no seu coração, daquilo que você deseja, mantenha a fé, a energia positiva, a expectativa, faça a sua parte, que de alguma forma Deus ele trabalha para conectar a gente com aquilo que a gente deseja. Esse foi um exemplo simples que eu trouxe aqui. Eu tenho outras coisas já que graças a Deus eu consegui conquistar. É claro que não é só a força do pensamento positivo, mas é isso alinhado ao colocar a mão na massa, a fazer a nossa parte, a estar aberto às oportunidades. É essa junção de coisas que faz com que a gente se conecte com aquilo que a gente realmente deseja. Então, espero realmente que esse relato tenha ajudado a você e avivado em você, talvez aquilo que já estivesse apagado aí na sua mente ou no seu coração. Eu sei que às vezes a desesperança bate em alguns momentos, mas tente se lembrar de coisas boas que já aconteceram, para que você possa se conectar sempre a manter sua energia melhor, né? Sempre manter sua energia melhor, estar disposto, né, a, às oportunidades, porque eu não tenho dúvida que elas aparecem. Então esse é um lembrete pra você e eu espero ter te ajudado. Espero que você tenha uma ótima semana. E aproveita e compartilha aqui também se você já conquistou algo com a lei da atração, ou melhor, já conquistou algo através da fé. Tchau, tchau, até a próxima.